Salve galera, beleza? Você está na Maré da História, o canal preferido de Jean-Jacques Le Goff. Estamos estudando História e Memória de Jean-Jacques Le Goff, especificamente o tema sobre memória. Isso aqui é uma série de vídeos, agora a gente vai tratar sobre a memória durante a Revolução Francesa e seu legado na memória ocidental. E é importante que você veja os outros vídeos dessa série, especificamente o vídeo sobre memória no Renascimento, beleza? Que faz parte inclusive do mesmo capítulo que a gente está estudando, eu que decidi dividir em dois vídeos, beleza? Bom, a Revolução Francesa vai pegar todo o acúmulo de memória do Renascimento ou daquela memória urbanizada, né? O começo dos arquivos, o começo de uma reunião mais concisa dos documentos como forma de memória. Isso vai acabar desembocando, vai acabar influenciando muito e se ampliando com o processo da Revolução. Era uma memória que, desde a Idade Média, ali no Renascimento, havia se afastado dos mortos e até túmulos de reis estavam bem simples nesse período, né? E, segundo Le Goff, né, claro. E como que os mortos retornaram à memória após a Revolução Francesa, inclusive muitos ritos de frequentar os funerais, né? O Le Goff chama de monumentos funerais, inclusive, os túmulos de pessoas importantes. E depois de um tempo até se percebeu isso e busca-se não gerar túmulos de algumas pessoas, evitando esse tipo de peregrinação e tal. Bom, outra coisa que é muito interessante, e o Le Goff não cita muito, mas é importante trazer aqui da Revolução Francesa, é a destruição de diversas estátuas, né? Diversos monumentos que representavam para aqueles revolucionários uma tradição já obsoleta. E foi assim brutal a destruição de patrimônio durante a Revolução Francesa e de documentos, inclusive, né? É muito importante deixar isso claro. A gente trata a Revolução Francesa como um marco civilizatório e tudo mais, e de fato em muitos pontos foram, do ponto de vista liberal, democrático e tal, mas é importante ressaltar que isso surgiu sob uma violência da memória anterior a ela, que eles julgaram necessário, inclusive, né? Mas é importante ressaltar, porque há um debate sobre isso, né? Sobre a destruição de monumentos, até os dias de hoje, né? E cada um fica feliz ou triste com o monumento que é destruído a favor ou contra a sua perspectiva. Se alguém quebrar um monumento de Luís da França lá, o conservador vai ficar bravo, mas se quebrar a estátua do Chaves, o conservador vai ficar feliz. E o comunista também vai inverter de perspectiva de acordo com as suas percepções, né? Então, mas é importante deixar claro que há essa disputa e essa violência sobre a memória e o monumento e o documento, né? Bom, outra coisa que é muito importante que o Le Goff cita aqui é a questão da celebração cívica, né? De dar uma espécie de laicização das festas, né? Sair um pouco da esfera da igreja e começam a ter festas em comemoração à Revolução, há temas de origem civil e não só religiosa, pouco a pouco, inclusive na primeira Constituição está lá a necessidade de se comemorar a Revolução, a importância da comemoração revolucionária, né? E isso que o Le Goff vai chamar de uma manipulação da memória, que já existia em tempos passados, obviamente, mas que vai se sofisticar durante o processo da Revolução Francesa. E, por exemplo, na comemoração, na lembrança da memória coletiva por meio de instrumentos cotidianos, como moeda, medalha, selos de correio, entende? Então essa comemoração ela se amplia um pouco. E, sobretudo, a memória vai se tornar cada vez mais burocratizada pela criação dos arquivos nacionais pós-Revolução Francesa. Esses arquivos que nós, historiadores, vamos visitar, antes aqui no Brasil, por exemplo, eram as paróquias que reuniam, né? A igreja, e com muita dificuldade, e não tinham técnicas adequadas e tal, então muito documento se perdeu. Na minha cidade aqui, por exemplo, foram queimados documentos de Sesmarias por conta de processos de imobiliários futuros, então de todas essas contradições a serem estudadas, a história do próprio documento, do próprio monumento. Mas esses arquivos nacionais
museus, bibliotecas públicas, isso tudo contribuiu demais para uma burocratização da memória e isso vai ser muito importante no sentido de influenciar o modo como o Ocidente vai arquivar sua memória, sobretudo a memória escrita. Mas não só isso, porque começam a surgir também, de maneira mais expandida, fotografias e com isso galerias de retratos, retratos familiares, arquivos familiares, né? Então tudo isso contribui, inclusive, para uma pesquisa fora do âmbito do poder necessariamente, né? Então acho que é isso. É justamente a Revolução Francesa, diz o Legoff, contribui para essa burocratização da memória e a gente vai ver como que isso vai se desembocar nos tempos atuais, nos tempos mais contemporâneos, século XX, principalmente, né? Século XIX aqui a fotografia já está pegando, século XX a gente faz uma crítica mais profunda sobre história e memória nos próximos vídeos. Espero vocês aí, tamo junto, galera.